te conhecer, Senhor. E uma das maneiras de conhecer o Senhor é na tua presença. Oh, Senhor, uma das maneiras de conhecer é na palavra. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, declare, eu quero. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero te conhecer, Senhor. Oh, você pode falar isso para Ele que você quer conhecer. Declare. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim. A humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Nós queremos te conhecer. Conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. Tu és o nome que é todo sobrenome. Yeshua. Declare. Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, se você sabe orar em línguas, comece a orar em línguas neste momento. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia.
fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a noite, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a noite, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a noite, que seja hoje, que seja agora, e vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama a terra clama, oh, a terra chama, 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 e mais uma vez Queremos ver. queremos ver o céu descer, a terra clamar, oh, a terra chama, 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 mais uma vez, queremos ver. Yeshua descer, a terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez, queremos ver o céu descer. Yeshua descer. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha para cá, meus irmãos. Nós estamos num tempo de aceleração. Alguém pode dizer amém? Nós vamos fazer o primeiro batismo da rede de adultos e também dos juvenis da rede de crianças nesse próximo sábado, amém? Dia 5 de março, na Praia de Boa Viagem, ao lado do Poço 7. Vai começar às 13 horas, amém? Então nós vamos orar agora nesse instante para declarar que em nome de Jesus, né, adultos e juvenis estarão ali reconhecendo publicamente a fé no Senhor Jesus Cristo, amém? Porque o Senhor, Ele fez uma promessa: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai naquele dia, amém? E essa confissão é justamente no dia do batismo. Por isso eu quero chamar você para nós orarmos por esse batismo agora e declarar que em nome de Jesus nós teremos muitas vidas ali, amém? Então ore para que todos aqueles que estão nas nossas células de adultos e não foram batizados ainda, sejam batizados, amém? Você que está nos acompanhando em casa, se você faz parte das nossas células, já participou do encontro com Deus ou de um impacto aqui no prédio da igreja, procure o seu pastor de rede para você fazer o curso nessa semana e você poder participar desse grande mover na Praia de Boa Viagem, em nome de Jesus, amém, irmãos? Irmãos, e nós temos feito questão de fazer na Praia de Boa Viagem porque esse é um testemunho, é uma ocasião oportuna da gente falar do Senhor Jesus, amém? Então não sei se os irmãos se lembram, né? Nós temos até algumas faixas que a gente colocava lá naquela tenda. Não tem a tenda mais lá da prefeitura, mas agora nós vamos erguer mesmo essas faixas de alguma maneira para dar o testemunho de que Jesus, Ele abençoa quem não merece, Jesus ama os pecadores, Jesus é o Salvador de todos os homens, amém, meus irmãos? Então nós vamos testemunhar de Cristo naquele lugar e nós vamos confessar a fé publicamente, amém? Então ore declarando que em nome de Jesus, todos aqueles que já creram no Senhor, os adultos, sejam batizados e todos os juvenis também sejam liberados de todo obstáculo, toda resistência em nome de Jesus, amém? Vamos abençoar esse batismo e declarar que na Praia de Boa Viagem, dia 5, a partir das 13 horas, por causa da maré, tá bom? É 13 horas por causa da maré.
Eu conferi a maré, é o momento mais baixo da maré, depois ela vai subindo, né? Então ore para que seja um lugar de mover de Deus, de salvação, de testemunho da fé. Erga sua mão direita para o alto, você que está em casa também, vamos orar e abençoar esse batismo em nome de Jesus. Comece a orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar esse batismo que vai acontecer no próximo sábado, ó Deus, dia 5 de março. Declaramos, ó Deus, que aquele lugar, ó Deus, ali ao lado do Poço 7 da Praia de Boa Viagem, é um lugar de manifestação do teu poder, é um lugar de testemunho do teu evangelho, é um lugar, ó Deus, de confissão de fé pública diante dos homens, ó Deus, para que, ó Deus, o Senhor possa nos confessar naquele dia diante do Pai. Por isso, ó Pai, nós abençoamos cada um dos adultos que fazem parte das nossas células. Nós declaramos que todos aqueles que ainda não foram batizados serão batizados em o nome de Jesus. Pai, que o teu Santo Espírito possa convencer cada homem, cada mulher, ó Deus, que faz parte das nossas células de adultos, para estarem ali confessando publicamente a fé no Senhor, no nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos para que todo obstáculo seja removido, toda resistência seja cancelada, toda oposição do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós também oramos pelos juvenis, declaramos, ó Deus, que os juvenis, ó Deus, também são tocados por Ti, tocados pelo Teu poder. Os juvenis, ó Deus, que participaram desses encontros nesses dias, ó Deus, que o Senhor possa falar ao coração deles, que eles sejam liberados pelos seus pais, que eles sejam liberados pelos responsáveis para estarem nesse batismo, ó Pai, em o nome de Jesus, e que ali na Praia de Boa Viagem nós possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, testemunhar da fé, ó Deus, e sermos, ó Deus, como a luz que chama aquele que estão nas trevas. Ó Espírito Santo de Deus, opera naquele lugar, faz daquele lugar um lugar de salvação, um lugar de manifestação do Teu poder, um lugar de mover do Teu Espírito, ó Pai, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém diga amém, aleluia, amém. Irmãos, nós vamos orar por uma segunda coisa, o segundo evento que nós vamos fazer. Os irmãos sabem, né, que aqui no estado de Pernambuco, ou talvez não sabem, né, mas o carnaval foi cancelado oficialmente, né? Então segunda e terça não será feriado, né, de carnaval. Eu acredito que só a quarta-feira, que é quarta-feira de cinzas, né, que é aquele feriado de metade do dia, acredito que aquilo está mantido normal, porque deve estar desconectado aí do carnaval. Então o galo o galo foi despenado, o galo morreu, o leão da tribo de Judá engoliu o galo. O galo acabou, aleluia. E tem anos que a gente tem profetizado isso, irmãos, que não vai ter galo aqui, coisa nenhuma. E olha só o que está acontecendo, amém? Então veja, então não vai ter carnaval. A gente tinha uma programação para os jovens agora no período do carnaval, mas como foi cancelado o feriado, tem jovens que trabalham também. Então nós vamos ter uma programação, na verdade, apenas na quarta-feira, o dia inteiro, né, que é quando os irmãos vão estar liberados, a partir das 15 ou 15h30, ou pastor Rafael, pastor Thales, é 15 ou 15h30 que começa o evento na quarta, dos jovens? 15 horas, ótimo. Então será um evento que nós faremos sobre relacionamento, amém? Faz tempo que nós não ministramos aqui para os irmãos, né, a respeito da corte, né, a respeito aí também do próprio hall da corte, né, para aqueles que são os adolescentes aí que tem que ficar esperando, aguardando, amém? Então nesse período de carnaval, onde muitas pessoas vivem um momento de intensa promiscuidade nos relacionamentos, nós estamos aqui para sustentar o testemunho de santidade dos relacionamentos, amém? Nós estamos no caminho inverso. Então nessa quarta-feira, a partir das 15 horas, aqui no prédio da igreja, vai até 9h30, se eu não me engano, não é isso? Isso, até as 9h30. Então os pastores e jovens estarão aqui à frente desse evento. Então vamos orar para que o Senhor possa trazer essa mentalidade de pureza, de santidade, de separação, amém, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção, isso depende de mover de Deus. Olha para cá, porque veja, meus irmãos, nós pregamos a graça, o evangelho, que é a mensagem da nova aliança. Só que tem gente que pensa em falar, pastor, mas aí vai pregar de um relacionamento sobre santidade. Isso não é lei? Não, não é lei. Isso é conhecer a carne. Quantos aqui se lembram o que aconteceu com Moisés quando ele meteu a mão no peito, que o Senhor falou para ele? Você lembra? Antes de Moisés começar o ministério dele, o Senhor falou para ele, mete a mão no peito. Aí ele foi, enfiou ali a mão ali por dentro da roupa, colocou sobre o peito dele, e na hora que ele colocou a mão para fora, a mão estava como? Cheia de quê? Alguém se lembra? De lepra. Ou seja, pecado. Então o que o Senhor estava querendo mostrar para Moisés? Que nós, em nós mesmos,
não conseguimos vencer o pecado. Porém, maior é o Senhor que está em nós. Amém? Então nós temos que orar para que os nossos jovens sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito é santo. Amém? Então nós escolhemos o caminho da corte porque nós não confiamos na nossa carne. Quem confia na carne fala o seguinte, fala, não, pastor, eu vou me relacionar de qualquer maneira porque eu consigo vencer o pecado. Esse confia na carne. Mas aqueles que desconfiam da carne, aqueles que sabem que na sua carne não habita bem nenhum, como disse o apóstolo Paulo, nós vamos para o caminho da corte. A gente não acredita na carne, a gente não dá espaço para a carne, né? A gente é contra, né, a festa da carne, o carnaval, amém? Nós somos a favor de uma outra festa, de uma outra celebração, amém? Então vamos orar pelos jovens, porque isso é mover de Deus, isso é uma maneira de nós abençoarmos os futuros casamentos, amém? Então, essa árvore chamada casamento, que produz bons frutos, ela tem que ser plantada da maneira certa. É a maneira de plantar isso através da corte, amém? Desse seminário de relacionamento. Então vamos orar então pelos jovens da igreja, amém? Ore para que eles sejam cheios do Espírito, para que todos sejam aqui nessa quarta-feira e sejam abençoados pelo seminário da corte, amém? Erga sua voz em oração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nessa manhã também, ó Deus, por esse seminário da corte que vai acontecer nessa quarta-feira. Oramos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa se mover nesse lugar, ó Deus, e convencer, ó Deus, cada jovem a respeito do caminho do Senhor, a respeito, ó Deus, do caminho da santidade. Não é o caminho da lei, ó Deus, mas é o caminho do Espírito. Ó Deus, aqueles que andam no Espírito vencem a carne. Aqueles que andam no Espírito, ó Deus, não dão lugar à carne, porque aqueles que andam na carne não conseguem agradar o Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa usar cada palavra, cada ministração, cada pastor, tudo que será feito aqui, ó Deus, para alcançar o coração desses jovens, para alcançar o coração desses adolescentes. Nós abençoamos, ó Deus, os jovens e adolescentes, ó Deus, a nossa igreja, e declaramos que eles estarão aqui sustentando um testemunho completamente o contrário desse mundo, um testemunho contrário ao carnaval, um testemunho que será um testemunho de santidade, um testemunho de que é possível, pela graça, ó Deus, viver em santidade, um testemunho de que é possível, pela graça, ter um relacionamento saudável, ó Deus, que não defrauda uns aos outros, um relacionamento de bênção, que glorifica o Teu nome, ó Pai, em o nome de Jesus, e todos digam aleluia, aleluia, amém, meus irmãos. Tudo isso é pela graça, amém, é pela graça, pela graça. Paulo não confiava na própria carne, e não seremos nós que vamos confiar na nossa própria carne. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 13, verso 44. Quero cumprimentar mais uma vez os irmãos que estão nos acompanhando, amém, através do vídeo, acompanhando de casa. Amém, que o Senhor possa abençoar a sua família. Obrigado por nos receber. Amém, e glória a Deus pelos irmãos que estão aqui presentes, né? Então a gente teve um evento ontem, né? E eu acredito que alguns irmãos viajaram. Eu estou até surpreso, achei que ia ter menos gente aqui hoje. Estou surpreso mesmo, que bênção. Vamos lá, Mateus capítulo 13, verso 44. Está escrito, o Senhor Jesus dizendo, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Olha para cá. Essa parábola que o Senhor Jesus acabou de contar aqui, essa parábola conhecida como a parábola do tesouro escondido, é uma parábola que, na verdade, o Senhor Jesus está falando a respeito de si próprio, a respeito de si mesmo. Então, quando a Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, esse homem que achou o tesouro oculto no campo, é o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é o campo, pastor? Alguém pode perguntar. O campo, especialmente no Novo Testamento, sempre representa todo o mundo, toda essa terra, todo o mundo, toda essa terra.
Só que nesse mundo, nessa terra, existe um tesouro escondido. Amém? E qual que é o tesouro escondido nessa terra, nesse mundo? Você pode, especialmente os casados, né? Mas mesmo se você não seja casado, né? O casado você vai falar para o seu cônjuge, o que eu vou falar, tá bom? Você que está em casa também, né? Se o seu marido está longe de você, chama ele, fala: marido, bem, amor, corre aqui, eu preciso falar um negócio para você, né? Se for um irmão que estiver assistindo, amém? Então você vai falar para o seu cônjuge, olha nos olhos dele aí e fala para ele, fala: você é o tesouro, aleluia, fala: você é o meu tesouro, amém? Olha para cá. Mas você também, meu irmão, mesmo quem não é casado, solteiro é tesouro também, amém, irmãos? Quantos solteiros nós temos aqui? Diga aleluia. Você também é um tesouro para o Senhor, amém? E se for... Você está rindo aqui, né? E você é um tesouro para o seu futuro cônjuge também, amém? Amém? Tem irmãos, né, casados que chamam, né, o seu cônjuge de tesouro, né? Não é assim, meu tesouro, né? Então veja, o Senhor está dizendo aqui que tem um tesouro oculto no campo. Então o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O campo é o mundo, o homem é o Senhor Jesus. E o que é o tesouro? Diga assim: somos nós. Diga isso, diga assim: nós somos o tesouro. Amém? Meus irmãos, as pessoas lá fora do mundo, a ideia que elas têm a respeito de nós, a respeito do que acontece num prédio como esse, a respeito do que crente faz todo domingo, a ideia que eles têm são ideias estranhas, são ideias muito distantes da verdade. Porque qual que é a verdade? A verdade é que todo domingo o tesouro oculto se reúne para poder cultuar o homem que comprou esse tesouro que estava oculto no mundo. Está me entendendo? Quantos aqui prestam culto ao Senhor Jesus Cristo? Diga aleluia, amém? Então veja, todo domingo o tesouro oculto sai de todos os lugares ocultos e vem para cá, para congregar. O tesouro oculto está aqui. Você é o tesouro oculto, nós somos o tesouro oculto, a igreja é o tesouro oculto, é o tesouro que está oculto para o mundo. O mundo não sabe do valor da igreja, o mundo não sabe do valor do povo de Deus, mas existe um homem que achou o tesouro oculto no mundo. E o que esse homem fez? Volta para o texto ali, por favor. O que está escrito na parte final? E transbordante. Destaca essa parte final, por favor, aí, Igor. Está escrito: e transbordante de alegria, o que esse homem faz? Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, por causa do tesouro que está lá. Entendeu isso? Jesus, ele veio para esse mundo, para o campo, por causa do tesouro que está aqui. A questão não é o mundo inteiro, a questão é o tesouro que está oculto nesse mundo. Então Jesus é esse homem que vendeu tudo que tem. Como assim vendeu tudo que tem? Jesus deu tudo que tinha. O que Jesus mais tinha de valor? A própria vida dele. Ele pagou com o preço da própria vida. Ele se vendeu. Entende? Ele vendeu tudo que tinha. Ele entregou a si mesmo. Pelo quê? Pela igreja. Por isso, entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está em casa também, não existe nada de valor mais precioso, não existe nada de valor mais caro, não existe nada, sabe, mais importante, mais glorioso, mais celestial, sabe, não existe nada mais relevante do que a igreja nessa terra, e você foi chamado para ser parte disso, porque é um tesouro oculto. Só que o problema é que para alguns irmãos ainda está oculto. Que para alguns irmãos, a igreja é só mais uma opção de fé, de religião. Não, é porque é o seguinte, pastor, antes eu era espírita, agora eu estou aqui na videira. Às vezes tem pessoas que pensam que é só uma troca de religião, uma troca de fé. Não, meu irmão, a igreja é o tesouro oculto aqui na terra. E o homem que abriu os olhos para esse tesouro, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vendeu tudo o que tinha para comprar esse campo por causa do tesouro. Jesus derramou sangue, deu a vida pelo mundo inteiro, mas ele estava de olho, era no tesouro. Meu irmão, você nunca vai participar de algo mais valioso do que a obra do Senhor, do que a igreja. Nunca, nunca. As coisas desse mundo têm o seu valor? Tem.
Mas as coisas desse mundo são provisórias, passageiras, tudo vai ficar. Ah, pastor, mas eu estudei tanto, eu tenho uma carreira profissional e isso é uma bênção na minha vida. Amém. Continue estudando. Seja excelente onde você trabalha, seja o melhor, para a glória de Deus. Alguém pode dizer amém? Mas preste atenção, meu irmão. A sua carreira lá na glória, ela não vai chegar lá, não vai. Mas o que você fez na obra do Senhor, isso chega lá. Porque a obra do Senhor continua. Porque a igreja continua. Porque a igreja é eterna. Entende? Agora presta atenção. Para terminar. A questão é, presta atenção no que eu vou dizer. Preciso que você acompanhe meu raciocínio. Veja. Os irmãos acreditam que nós temos que ter a mentalidade de Cristo? Amém? Nós temos que ver a igreja como Cristo vê? Amém? Temos. Se Jesus é esse homem que vendeu tudo que tinha pelo valor da igreja, da obra, desse tesouro oculto nesse mundo que é a igreja, eu quero ler só um segundo texto, lá em Marcos capítulo 12, a partir do verso 41. Quando esse homem que viu a igreja como tesouro que valia toda a fortuna dele, toda a fortuna de Cristo, Jesus encontrou uma mulher que enxergou do jeito que ele enxergava a igreja, que enxergou do jeito que ele enxergava a obra de Deus. Amém? Então, na antiga aliança, naquele tempo do próprio Senhor Jesus, a obra acontecia através das sinagogas. Esse era o mover de Deus naquela época. Amém? Isso aqui foi o início da obra do Senhor. Olha só o que diz Mateus 12, 41. Está escrito: assentado diante do que, irmãos? Qual a palavra está escrita aí? Gasofilácio. O que é gasofilácio? É esse móvel aqui de madeira, que é uma tradição, inclusive, trazida das sinagogas, viu? Na sinagoga se usa esse móvel, se chama com isso mesmo, gasofilácio. É dessa época mesmo. Gasofilácio. Observava Jesus. Jesus estava observando. Porque Jesus observa, Jesus vê. Ele vê isso, ele vê. Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Era dinheiro sendo entregue. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Aleluia. Só que no verso 42 acontece algo diferente. Olha o que está escrito: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, na hora que a viúva estava entregando, ele chamou os discípulos. Ao que parece, só Jesus que estava de olho no gasofilácio. Os discípulos deviam estar dispersos, mexendo com outra coisa. Ah, não, agora é a hora da oferta, vamos fazer outra coisa. Sabe, percebe? Então, os discípulos estavam dispersos. Só que Jesus falou, vem cá, discípulo, vem cá. Né? Então, Jesus, ele fazia como às vezes eu faço com os pastores aqui. Eu chamo, ô pastor, cadê o pastor fulano e tal? Vem cá. Chama o pastor, chama os discípulos. E aí Jesus chamou. E aí o que Jesus disse para eles? Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Isso foi importante para Jesus, por isso que ele chamou os discípulos. Ele quis mostrar para os discípulos, sabe, um modelo. E aí no verso 44 Jesus continua dizendo: porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, o que ela deu, irmãos? Tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha para cá, você que está em casa também. Eu não estou pedindo para você dar tudo o que você tem, mas eu estou querendo mostrar para você aqui o seguinte: que essa mulher e uma outra mulher, que depois em outra ocasião eu falo para você, eu vou falar só dessa hoje, dessa viúva pobre. Essa mulher, ela fez pelo tesouro oculto no campo a mesma coisa que o Senhor Jesus tinha feito. É ou não é verdade? Não é? O que Jesus fez quando ele descobriu aquele tesouro oculto no campo? Vendeu tudo, não foi assim? Entregou tudo. E o que essa viúva pobre fez ao perceber o valor da obra? Ela fez a mesma coisa que o Senhor Jesus, ela deu tudo também. Entendeu isso? Por isso olha para cá, meu irmão. Veja bem, eu quero só chamar a sua atenção sobre o seguinte: você não deve dar a sua oferta ou o seu dízimo para a igreja
porque tem uma necessidade. E tem necessidade sim, tá bom? A gente está aqui, né, fizemos uma série de compromissos financeiros, está vendo aqui todo o forro de isopor, está começando a ser colocado, né? Eu até chamei os irmãos quiserem entrar. Ontem mesmo, no encontro que nós fizemos aqui no prédio da igreja, teve um evento nesse auditório e um evento no auditório de lá, que já está isolado, com isolamento acústico, né, feito lá, né? Então veja, tem necessidades? Tem. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que você não dê, como disse Paulo, com tristeza ou por necessidade. Mas você vai conseguir dar com alegria, sabe quando? Quando você perceber que a igreja é esse tesouro oculto no campo, de tão grande valor, que Jesus deu tudo o que ele tinha pelo valor da igreja. Você dá porque tem valor, você dá porque é importante, você dá porque não existe nada de mais precioso que você possa se envolver nessa terra do que a obra do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso, se você quer fazer como esse homem que descobriu o tesouro oculto no campo, vendeu tudo que tinha e com alegria, né? Porque volta lá no texto, por favor, de novo. Mateus 13, verso 44. Olha só o que diz na parte final. 13:44. Isso. Destaca aí para mim, por favor. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Está vendo? Então o Senhor Jesus é esse homem que descobriu o tesouro oculto no campo, que é o mundo. O tesouro oculto é você, sou eu, somos nós. É a obra do Senhor. E Jesus, ele olhou e falou: é tão precioso que eu vou dar tudo o que tenho, eu vou me entregar. Ele pagou todo o preço. Só que ele fez isso como? Transbordante de alegria. Transbordante de alegria, porque ele viu o valor, ele atribuiu o valor. Por isso, meu irmão, a minha oração nesses dias, sabe, é que o Senhor abra os seus olhos para você ver o valor da igreja, a riqueza da igreja. Deixa eu encerrar com uma última ilustração aqui, para te ajudar a entender. Não sei se era para ter tomado isso aqui, mas depois o Thales troca, né? Que é o pastor Rafael que vai compartilhar a palavra. Mas veja bem, vamos lá, fazer uma pergunta para as irmãs aqui. Quando você vê as irmãs, se bem que eu não sei se eu faço essa pergunta, vou fazer não, pode constranger alguém, né? Deixa eu pensar melhor aqui na minha ilustração. Normalmente, quando você vê um homem bonito, um cara magro, não como eu. Não, o William fica rindo ali. O William está tentando me ajudar e Deus vai abençoar ele, vai me abençoar também. Olha para cá. Abençoar ele para me ajudar, ele já é abençoado já. Mas olha para cá. Quando você vê um sujeito esbelto, bonito, aquela cara assim, tudo, e aí você vê um anel na mão esquerda dele, sabe que ele é casado. Qual que é a sua expectativa? É que a mulher dele seja tão bela como ele? Essa é a sua expectativa natural, na verdade? Você vê um cara bonitão, boa pinta, tudo no lugar certinho, né? Como eu vou chegar lá, amém, William? O William que mais me ajuda nessa história aí. Então veja, quando você vê um sujeito bonito, boa pinta, aí você vê que ele é casado, a sua expectativa é qual? Você fala, gente, a mulher dele deve ser bonita também, a mulher dele deve ser boa pinta também. Não é essa a expectativa, amém? Por isso, veja bem, deixa eu te fazer uma pergunta. O Senhor Jesus, ele é precioso, o Senhor Jesus é belo, o Senhor Jesus é glorioso, o Senhor Jesus, ele tem alguma medida de valor que a gente pode dizer que é o preço dele, que ele vale de fato? Será que tem como a gente mensurar a grandeza do Senhor Jesus, a riqueza do Senhor Jesus, a beleza do Senhor Jesus? Será que tem como? Não tem jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele tem uma noiva. A noiva é a igreja. Meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa. Se você for uma pessoa que por alguma razão, de repente, Deus moveu na sua vida, e você quer abençoar muito a minha esposa, né? Você abençoa minha esposa, de tudo quanto manda oferta para ela, né? Manda um cartão de presente para ela comprar tudo no shopping, de bolsa, sapato e tudo. Fala, pastor, isso é uma bênção na minha vida, mas Deus me deu um encargo para abençoar a sua esposa. Meu irmão, se você fizer muitas coisas boas para minha esposa, sabe o que vai acontecer comigo? Eu estou preso a você, eu vou querer te abençoar de todas as formas também. Não é verdade? Amém? Por isso, meu irmão, não tenha dúvida alguma. Aquilo que você faz pela noiva, aquilo que você faz pela igreja,
porque você entendeu o valor da igreja, e Jesus viu a igreja como um tesouro oculto, você pode ter certeza, há recompensa do céu, há favor multiplicado sobre a sua vida. Você já é abençoado, mas o favor pode ser multiplicado na sua vida quando você tem esse encargo, esse coração. Quem está me entendendo, diga amém. Fique em pé, por favor, com a sua oferta. Nós vamos entregar nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor. Aleluia. Você que está em casa, acompanhando o nosso culto, né, na tela, deve estar aparecendo aí os dados do Pix da igreja, amém, que você pode usar para mandar a sua oferta ou o seu dízimo, né? Eu quero lembrar os irmãos que estão em casa também, se por alguma razão você não é familiarizado com essa questão do Pix, eu encontro às vezes algumas pessoas que não querem, né, fazer coisa dessa forma, não tem nenhum problema, entre em contato com um dos nossos pastores, que a gente pode levar a máquina de cartão, amém, até você também da igreja, tá bom? Um dos pastores pode fazer isso, pode ir ao seu encontro para receber a sua oferta ou o seu dízimo, amém? Se você não pôde vir para estar conosco, amém? Erga o seu envelope para o alto, deixa eu orar por você. E veja, mesmo você, meu irmão, que entregou durante a semana, tá bom? Você pode ficar em pé também, que nós temos o encargo de orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar, ó Deus, essa semente, essas ofertas. Ó Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para o valor da igreja, para o valor da noiva. Ó Pai, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor olhou para nós, olhou para a Tua obra, olhou para a igreja e viu isso como um tesouro oculto, um tesouro escondido. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar os mesmos olhos de Cristo para a igreja, para a Tua obra, ó Pai. Que nós possamos dar, ó Deus, não por necessidade somente, ó Deus, mas com alegria, por sabermos o valor daquilo que nós estamos, ó Deus, servindo, o valor daquilo que nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos com a noiva, nós estamos envolvidos com a igreja do Senhor, nós estamos envolvidos com aquela, ó Deus, que está sendo transformada para descer dos céus naquele dia, ataviada, perfeita, santa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, a nova Jerusalém que está sendo edificada, e nós somos parte dessa edificação e podemos contribuir com esse encargo, ó Deus, com o mesmo coração, ó Deus, daquela viúva que mesmo sendo pobre, ó Deus, não deu do que sobrava, mas deu, ó Deus, com alegria, de forma generosa, sem medida, assim como o Senhor se deu pela igreja. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa fazer crescer o entendimento dos teus filhos, pelo privilégio de entregar as ofertas e os dízimos, de maneira, ó Deus, abundante, ó Pai, de maneira generosa e com alegria, para a glória do Senhor. Todos digam amém e amém, aleluia, amém. Venha com alegria trazer aqui a sua oferta e o seu dízimo. Se você for entregar o dízimo, permaneça aqui, por favor. Nós vamos orar por você separadamente. Aleluia. Aleluia. Pode permanecer. Vem aqui mais para o meio, irmãos. Os irmãos que estão entregando o dízimo, os pastores, vamos orar pela vida dos irmãos que estão entregando o dízimo ao Senhor, amém, para que o Senhor possa acrescentar mais e mais, amém. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a vida desses irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos seus filhos, declarar, Senhor, que essa bênção que já está sobre a vida deles é multiplicada, ó Deus, que eles possam ser surpreendidos pela Tua graça, pela Tua bondade, em todas as áreas da vida dele, ó Pai, porque eles têm percebido, ó Deus, o tesouro que é, ó Deus, a Tua igreja, a Tua obra, o tesouro oculto, escondido aqui na terra, ó Deus, que é a obra do Senhor. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa recompensá-los, galardoá-los, e que eles possam, ó Deus, perceber esse favor sendo multiplicado na vida deles, em o nome de Jesus. Eu todos digam amém e amém, aleluia. Obrigado, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora ver o Videira News, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja multiplicada sobre a sua vida. Aqui quem está falando é o pastor Rafael Cruz e nós estamos com uma grande expectativa em nosso coração para o próximo ano. Esse ano, estamos encerrando o ano com 9 células. Porém, o nosso alvo é para o primeiro semestre do ano que vem, é chegar às 15 células. E até dezembro de 2022 estaremos com 20 células para a glória de Deus, amém? Estamos com grande expectativa e é o tempo de aceleração. Então vamos acelerar nos frutos, no crescimento, no romper, no mover de Deus em nome de Jesus.
Durante esta semana que passou, tivemos alguns acontecimentos. As nossas reuniões de células, o culto de mulheres e o nosso encontro mundial para crianças de 7 a 9 anos e um encontro especial para babies de 5 a 6 anos. Foi um grande dia de salvação. Confira agora alguns momentos. Já no sábado, 5 de março, teremos o nosso primeiro batismo do ano, na praia de Boa Viagem. Será um grande dia. Esse batismo será para as redes de adultos e para os juvenis. Aguarde maiores informações. Nos dias 11 a 13 de março, irá acontecer o nosso encontro com Deus para as redes de jovens. Será um grande tempo de aceleração, onde o Senhor Jesus certamente nos surpreenderá com um grande alcance de vidas. As inscrições para o encontro estão no valor de R$ 160, com desconto de R$ 20 até a quarta-feira que antecede o evento. E já as inscrições de servos estão no valor de R$ 90, mais 1 quilo de alimento não perecível. E também estará com desconto de R$ 20 até a quarta-feira que antecede o evento. E você que faz parte da rede de jovens do pastor Talisted e do pastor Rafael Cruz terá uma promoção radical. O discipulador e o líder de célula de cada rede que fizer mais inscrições para este encontro ganhará um dia de comunhão no Parque Aquático Veneza Water Park. E já no domingo, dia 6 de março, teremos a nossa formatura do cursão e CTL às 18 horas. Para mais informações, procure a discipuladora Suziane. Atenção, líder de célula! Não esqueça de fazer o momento da oferta em sua reunião. Tem nos ajudado muito, principalmente para pagar as despesas do prédio. E lembre-se também de mobilizar toda a sua célula para juntos entregarem os alimentos da assistência social. Para mais informações, procure seu discipulador. De segunda a sexta, das 6h20 às 7 da manhã, o pastor Roberto estará realizando uma live, onde nesta live o pastor Roberto estará compartilhando uma revelação que ele teve ao ler a Bíblia, além do momento de oração pessoal e pelos pedidos dos irmãos. E não perca a oportunidade de fazer algum registro e compartilhar com a hashtag Orei e Li. Já a pastora Ludmila está realizando uma live de segunda a sexta através do Instagram do pastor Roberto. Tempero da Graça, uma pitada de graça no meio do seu dia, a partir das 11h45 da manhã. Não perca! A TPM, Terça para os Milhares, está de volta. Todas as terças-feiras, às 18 horas, estaremos nos posicionando em oração para pedir àquele que tem tudo em suas mãos. Você pode estar acompanhando esta live através do perfil do Instagram Radicais Kids Recife. E o Videira News dessa semana chegou ao fim. Desejo aos irmãos uma semana abençoada. Até a próxima! Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Igreja abençoada, para você que está em casa também, seja bem-vindo. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje de manhã, estou tendo a oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos, amém? É um grande privilégio para mim. Você abre seu coração? Amém? Posso contar com você? Só queria reafirmar, né, eu sei que o pastor Roberto orou, a respeito do nosso seminário da corte, que no momento aqui do seminário, nós estaremos vendendo sorvete.
Como assim, pastor Rafael? Você vai comprar, né, o sorvete por R$5 e nos momentos de intervalo você vai tomar à vontade, tanto que você quiser e aguentar, tá bom? Né, então aí a gente vai estar vendendo sorvete. O evento é para a rede jovens, né, pastor Thales? Mas você que é solteiro da rede adulta, você está mais que convidado. Venha ouvir, ser edificado por essa visão que nos contagia, a visão da corte. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele por graça, revelação da palavra de hoje, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar em nossos corações. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, nesta hora invocamos o Teu nome, mais uma vez nesta manhã aqui neste lugar, pedindo ao Senhor por graça, a revelação. Ó Pai, fala em nosso coração a Tua vontade, Senhor, nos ensina, ó Pai, sabe, a dar passos em Tua direção, nos ensina, Senhor, sabe, a Te invocar da maneira devida, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos que o interesse do Senhor, o desejo do Senhor é se relacionar com Teus filhos, para que assim nós possamos ter o Teu favor, a Tua graça multiplicada sobre nós, em nome de Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu abro o meu coração e a minha mente para receber da Tua palavra, porque eu creio que a tua palavra é poderosa para me transformar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nesta manhã eu quero compartilhar com você um passo ou uma escolha para quebrar a maldição. Um passo para quebrar a maldição. E eu gostaria de iniciar falando a respeito, sabe, de quando Jacó resolveu chamar os seus filhos para abençoá-los. O dia quando o patriarca Jacó estava ali no final da sua vida e ele resolve abençoar seus filhos. Jacó, ele tinha 12 filhos homens e tinha uma mulher, né? Acredito que a visão de qualquer homem é ter filhos homens, amém? Mas depois, quando eu cheguei na videira, né, que eu tive o privilégio de caminhar com esses homens de Deus, que são pais de meninas, eles me mostraram quão privilégio é ser pai de meninas, né, grande privilégio é. E Jacó, ele tinha 12 filhos homens, apenas uma mulher. Imagina como essa mulher era querida de Jacó, imagina, era muito querida, era muito amada. E aí o que é que acontece? Chega um momento de Jacó liberar a bênção. Chega um momento de Jacó, sabe, falar aquilo que ele iria dizer, que iria acontecer no decorrer daqueles tempos, que iria acontecer a partir daquele momento. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 49, verso 1. Se você estiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Gênesis capítulo 49, verso 1. Está escrito: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rubens, Jacó começa a pronunciar: Rubens, tu és o meu primogênito, a minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente altivez e o mais excelente em poder. Olha a surpresa de Rubem agora. Impetuoso como água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Aí os dois próximos, Simeão e Levi. Olha o que Jacó proferiu para eles dois, presta bastante atenção nisso. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra a minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já rentaram touros. Olha o que Jacó disse no verso 7 para Simeão e Levi: maldito seja o seu furor, maldito seja o seu furor. Aquilo que Simeão e Levi esperava ouvir de bênção, Jacó proferiu maldição sobre a vida deles. Maldição sobre a vida deles. Pastor Rafael, mas como assim? Eles eram os filhos. Deixa eu te explicar o que aconteceu, né? Jacó, junto com os seus filhos, eles já tinham saído do Egito e estavam peregrinando no deserto.
E uma vez que estavam peregrinando no deserto, né, isso que eu estou contando para você, essa história está lá em Gênesis capítulo 34, eu não vou abrir porque essa história é completa, está do versículo 1 ao 31. E uma vez que eles estavam peregrinando, essa filha de Jacó, a única que ele tinha, mulher, a única filha de Jacó, ela estava caminhando também em meio ao deserto. E um jovem chamado Siquém viu Diná. E Diná achou graça. Siquém, ele achou Diná bela e quis se relacionar com Diná. E ali, Siquém ilude Diná, tem relação com ela, e aquilo se tornou algo desonroso para Jacó. Aquilo se tornou algo desonroso para os filhos de Jacó, ao ponto que Simeão e Siquém resolvem tomar as dores. E aí eles chegam para esse Siquém e falam: não é assim que se acontece aqui, não é dessa maneira que nós fazemos aqui, isso que vocês fizeram foi errado. Porque o que é que acontece, meus irmãos? Deus tinha escolhido um povo para ele, e esse povo era o povo judeu, e o povo judeu não podia se relacionar com outros povos, só podia se relacionar entre si, e esse Siquém aqui não era judeu. E aí o que acontece? Uma vez que esse Siquém pegou a filha de Jacó, isso era uma desonra, não era assim que deveriam as coisas acontecer. E aí Simeão e Siquém falam: não é assim que acontece. Mas Simeão e Levi diz: não é assim que acontece entre nós. Porém, esse Siquém resolve se juntar com seu pai e ir falar com Jacó. E aí o que acontece? Eles pegam e falam: olha, o meu filho está enamorado da filha de vocês, está enamorado de Diná, e ele quer se casar com ela, e ele quer viver uma vida com ela. E aí Simeão e Levi tomam a frente mais uma vez e falam: mas não é assim que acontece. Para você se relacionar com ela, ele precisa circuncidar, porque só os circuncisos podem se relacionar com o nosso povo. E naquele tempo só os circuncisos eram o povo judeu. E aí o que acontece? Se quem fala: mas se esse é o problema, eu me circunciso também. Aí Simeão e Levi diz: mas não é assim, nem só você deve se circuncidar, mas todo o seu povo. Aí o que é que Siquém diz? Não tem problema, todo o meu povo vai ser circuncidado, todo homem, todo macho vai ser circuncidado também. Aí, irmãos, olha, Siquém errou, sim ou não? Mas isso que ele estava querendo fazer era nobre. Ele errou, mas ele foi, vamos dizer assim, ele foi menino para fazer o que fez, mas ele foi homem para tentar consertar. Ele falou: não, beleza, eu quero ficar com Diná, eu quero me casar com ela, eu quero ter uma família com ela. E se preciso for eu me circuncidar, eu irei me circuncidar. Se preciso for todo o meu povo circuncidar, todos eles vão circuncidar também. Aí o que é que acontece? Todo o povo de Siquém circuncidou, todo homem. Você sabe, a circuncisão, acredito que todos aqui devem saber, mas é um negócio dolorido. Pastor Rafael, você já circuncidou? Não, meus, imagino. Cortar uma parte do pênis não é fácil. E aí o que é que acontece? Todos aqueles homens estavam no momento mais dolorido. Aí o que foi que Simeão e Levi resolveram fazer? No momento que aqueles homens, aquele povo, estava no momento mais dolorido, eles vieram e mataram todo homem junto com Siquém. Eles mataram todo homem. E não apenas isso, eles pegaram as crianças e as mulheres, levaram cativo. Quando Jacó fica sabendo o que Simeão e Levi fizeram, Jacó fica revoltado e fala: que é isso que vocês fizeram? Não, vocês não poderiam ter feito isso. Porque o que é que acontece? Simeão e Levi, né, tiveram uma postura da qual, sabe, os familiares de Jacó tiveram. Porque o que é que a família de Jacó era? Imagina, a mãe de Jacó, para Jacó receber a bênção do seu pai Isaac, enganou o próprio marido. Aí por causa disso ele precisou sair de casa. Ele foi habitar lá com seu tio Labão. Quando chegou lá, o que Labão era? Vivia enganando Jacó, vivia, sabe, usurpando aquilo que era de Jacó, até na hora de Jacó casar. Né? Primeiro, Jacó trabalhou por 7 anos pela mulher que ele amava, Raquel, e na hora do casamento, Labão deu Lia para ele, e aquilo, sabe, começou a ferir a Jacó, ele olhando como era a família dele. Sabe, irmãos, a partir do momento quando Jacó saiu dos familiares de perto, da família, dos pais de Lia e Raquel, ou seja, saiu de perto de Labão, Jacó resolveu mudar de vida, ao ponto que ele tem um encontro com o Senhor no Val de Jaboque e muda a sua história. Ele é transformado em um novo homem. Se você for observar, a vida de Jacó deixa de ser chamado de Jacó e passa a ser chamado de Israel.
Aí o que é que acontece? Quando Jacó vê que Simeão e Levi estavam tendo os mesmos comportamentos da sua descendência, ele amaldiçoa os 2 filhos. Eles reprovam a atitude que os filhos tiveram. Ou seja, ali, a partir desse momento, Simeão e Levi passou a ser amaldiçoado. E não só apenas Simeão e Levi, mas toda a sua descendência, de geração em geração, quem saía da tribo de Simeão e da tribo de Levi eram amaldiçoados. Amaldiçoados. Mas passam-se muitos anos. A família de Levi, a família de Simeão, se tornam tribos, ou seja, eles se multiplicam. E eles já tinham havido saído do Egito, e agora eles faziam parte da nação de Israel. E aí o que acontece? Em meio que eles estavam peregrinando ainda no Egito, Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as palavras de Deus. Sobe ao Monte Sinai para receber a lei. E aí o que é que acontece? Uma vez que Moisés sobe ao Monte Sinai, todo o povo fica embaixo aguardando o retorno de Moisés. Mas Moisés passa lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Ou seja, o povo olhou e falou: Moisés não vai voltar mais não. Moisés deve ter sido consumido lá em cima. Moisés, eu acho que já deve ter morrido lá em cima. Se passaram-se muitos dias. Aí a nação resolveu ter uma ideia. Qual ideia? Construir um bezerro de ouro. Aí construíram um bezerro de ouro e constituiu esse bezerro de ouro como Deus deles. Eles agora dançavam diante desse bezerro de ouro. E aí o que acontece? No momento como quando estava diante da festa, que tinham acabado de construir o bezerro de ouro, Moisés desce. Quando Moisés desce, olha para aquele e fala: que é isso que vocês estão fazendo? Que é isso? Que negócio é esse? Eu estou lá em cima, Deus está falando coisas a nosso respeito, Deus está querendo nos abençoar, e vocês resolvem construir um bezerro de ouro. Não! Só o Senhor é Deus da nossa nação, e vocês resolvem fazer um bezerro de ouro. Aí Moisés desce do monte, vê aquele povo descontrolado, e então faz uma proclamação. Lá em Êxodo capítulo 32, verso 26, vou pedir para o Igor abrir. Êxodo capítulo 32, verso 26. Está escrito: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, Moisés dizendo: quem é do Senhor, venham até mim. Quem é do Senhor, venham até mim. E é o que acontece. Moisés vê aquilo, vê o povo dançando, festejando diante do bezerro de ouro. Moisés vira e fala: olha, quem é do Senhor, vem até mim. Nesse momento, você pode pensar que Judá que se chegou perto de Moisés. Nesse momento, você pode pensar que Benjamim se chegou próximo de Moisés. Porque de Benjamim, eu não sei se você sabe, mas da tribo de Benjamim foi que saiu o primeiro rei, o rei Saul. Mas não, sabe quem se chegou a Moisés? O texto continua. Então, se ajuntaram-se a ele todos os filhos de Levi. Todos os filhos de Levi. Só te lembrando, a tribo de Levi foi uma dessas. Levi, que se tornou uma tribo, foi um dos filhos de Jacó que foi amaldiçoado. Amaldiçoado. É interessante, irmãos, porque, mas de todas as pessoas que poderia dizer algo, né, ali vai os levitas, aqueles que viveram com maldição de seu pai por toda a vida, pularam e com uma escolha disseram: eu sou do Senhor. Se Moisés falou: quem é do Senhor, vem até mim, é eu que vou, porque eu pertenço ao Senhor. Eu sei que, né, eles poderiam pensar, né, eu sei que eu vivo uma geração debaixo de maldição por causa de uma atitude errada. Eu sei que eu não sou o melhor, eu sei que eu pratico coisas erradas, mas eu quero proclamar: eu sou do Senhor. E sabe o que aconteceu? Naquele momento, a maldição foi quebrada. Naquele momento, a maldição foi quebrada. Quando que a maldição foi quebrada? Quando Levi resolveu dar um passo em direção ao Senhor. Em direção ao Senhor. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. Se tem tido alguma resistência em algumas áreas da sua vida, se você tem tido aquele sentimento: nossa, eu tenho feito tanto, eu tenho procurado fazer dessa maneira, sabe, eu tenho procurado fazer desse jeito aqui, eu tanto bato, a porta não se abre, sabe, fique em paz.
Fique em paz. Essa palavra que hoje pode ser para você também. Tem uma atitude de falar igual a tribo de Levi fez. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. A gente, quando vai ver lá em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós somos do Senhor, maior que é por nós do que aqueles que é contra nós. Amém, meus irmãos? Os irmãos creem nisso? Eu me lembro, né? Eu não tinha minha chegada ainda à videira, né? Eu sou filho eu nunca fiz parte de nenhuma outra igreja. Me chamaram para um encontro com Deus em maio de 2012. Esse ano vai fazer 10 anos de videira, 10 anos de crente. E aí eu fui para esse encontro, minha vida foi transformada, estou aqui até hoje. Mas eu me lembro de uma situação, da qual era um sábado, eu tinha pernoitado, eu tinha saído para a farra na sexta-noite, tinha curtido a noite inteira. Não tinha como mais eu dormir, porque eu vi que o sol estava amanhecendo, eu precisava ir trabalhar. Eu fui trabalhar, eu trabalhava com meu pai nesse tempo, no laboratório de prótese dentária, que é minha profissão até hoje. E aí o que é que acontece? E aí meu pai falou: olha, vai em tal cliente. Aí eu estava indo lá em Prazeres, no cliente do meu pai. E naquele dia, dentro do metrô, estavam uns irmãos, acredito eu que era da Assembleia de Deus, entregando aquele folheto, né, que alguns chamam de santinho. Estava entregando, e ali tinha uma mensagem, e no final dessa mensagem, tinha, dizendo assim, tinha mensagem, no final da mensagem tinha: você quer aceitar Jesus como Senhor em sua vida? Aí tinha um quadradinho dizendo sim, e um quadradinho dizendo não. Eu não tinha caneta, mas naquela altura minha unha estava grande. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um X no nome sim. Um X, onde ninguém estava vendo, onde ninguém estava, né, ali ao meu redor, que era dia de sábado, né, o metrô não estava cheio, tinha várias cadeiras vazias, e ali eu, né, com a minha unha, eu marquei o nome sim. Eu sinto que a partir daquele dia, Deus, né, moveu de todas as formas, para eu encontrar um lugar onde eu iria passar o resto da minha vida. Eu dou graças a Deus que eu me acheguei à videira. Mas tudo começou quando o quê, meus irmãos? Quando eu dei um sim para Deus. Quando eu falei, em outras palavras, eu sou do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. E olha, minha vida foi transformada. Eu vejo hoje um Rafael de antes de Cristo, um Rafael de AC e um Rafael do DC, ou seja, depois de Cristo. Meus irmãos, eu olho para trás e eu falo: meu Deus do céu, Deus é incrível, olha o que Ele fez na minha vida, olha de onde Deus me pôs, hoje eu estou falando dEle para você, olha só que maravilhas. Mas tudo começou quando o quê? Quando eu dei um sim para Deus, quando eu fiz igual essa tribo de Levi. Eu poderia, sabe, irmãos, eu sei que, né, acabou que alguns familiares meus iam muito ali no Vale do Amanhecer, né, outros famílias meus acabaram fazendo, né, certos tipos de trabalhos também, né, eu comi muito Cosme e Damião. É possivelmente que eu vivi uma vida debaixo de maldição. É possível que eu vinha de uma geração da qual estava passando de geração em geração debaixo de maldição. Uma coisa que eu acredito que seja maldição: divórcio. Meus pais não são casados, os pais da minha mãe não são casados, os pais do meu pai não são casados. Então, seja, tinha uma maldição passando de geração em geração. Isso, quando se chegasse a mim, se um dia eu viesse a casar antes de ter Cristo, era provável que o meu casamento não ia durar para o resto da vida. É provável que o meu casamento não seria um casamento abençoado. Mas no dia, quando eu dei um sim para Deus, no dia, quando me levaram para o encontro com Deus, e ali eu falei: eu quero esse Jesus, eu quero ser liberto, eu quero receber esse amor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ali, meus irmãos, a maldição foi quebrada. Por isso que o título da palavra é um passo, uma escolha para a quebra da maldição, para a quebra da maldição. E aí eu fico vendo, sou bem casado hoje, mas imagina, se fosse no mundo, não seria, nem saberia se eu ia casar, por causa do quê? De uma maldição. Sabe, Deus, quando Ele te quis, Ele te quis para se relacionar com você. Deus, quando Ele te criou para se relacionar com você. Esse é o propósito inicial de Deus, desde a eternidade, é ter muitos filhos para se relacionar com eles, muitos filhos para se relacionar com eles, né? Hoje eu tenho o privilégio de ser pai também, minhas filhas não estão nem aqui, os avós se apossaram, né? Os pais da minha esposa, e ontem as meninas foram para um clube esse que eu já fui também com o seu Assis, o pai do Thales, né? E aí, as meninas estão lá no clube dançando, descendo piscina, no escorrego, está lá brincando, festejando, e eu olhando aquilo, eu falei: rapaz, aí quem são os pais dessa criança? A menina esqueceu que tem pai, que tem mãe. Irmãos, eu que sou mau, a Bíblia fala que eu sei dar boas dádivas a minhas filhas, eu fico vendo,
estou desde sexta, né? Desde sexta a casa minha está lá. Eu estou com saudade das minhas filhas, eu estou afim de ver minha filha para apertar, para dar um beijo. E eu que sou limitado, eu que tenho tantas preocupações dessa vida, eu estou com saudade das minhas filhas. Imagina Deus e a respeito de mim e de você. O desejo de Deus desde a eternidade é se relacionar com você. O desejo de Deus desde a eternidade é ter muitos filhos conforme a sua imagem, a sua semelhança, para assim se relacionar. E quando é que a maldição vem? Quando as pessoas não querem Cristo. Cristo é a bênção. Esse mundo jaz do maligno. Maligno é a maldição. Então aqueles que preferem o mundo estão debaixo de maldição. Então qual é o desejo de Deus? É trazer muitos filhos, assim como uma galinha traz os seus pintinhos para debaixo das suas asas, para que assim o quê? Eles sejam abençoados. Mas isso passa a respeito de uma escolha. A respeito de uma escolha. Fala assim comigo. Apenas um passo em direção ao Senhor quebra a maldição. Às vezes, irmãos, as pessoas não sabem nem o que fazer, né? Eu me lembro de uma vez, meu pai estava num bar bebendo, eu já era crente, eu já estava na videira, né? E aí chegou outro cara, que era um cristão, aí estava desviado, ele começou a beber com meu pai. E aquele cara começou a falar para o meu pai, começou a pregar o evangelho para o meu pai. Eu olhando aquilo, né, eu videira, sentado na mesa, tomando minha Coca-Cola, estava no momento de almoço. Eu sentado na mesa, tomando minha Coca-Cola, almoçando, meu pai tomando a cerveja dele, o cara senta, toma a cerveja, começou a falar para o meu pai. E aí, o cara começou a pregar o evangelho para meu pai começou a chorar, feito criança na mesa. Eu olhei aqui e falei, que doideira, o cara está bebendo, falando de Jesus. E para o meu pai, sabe como é que o cara acabou a palavra? Sabe como é que o cara acabou falando assim do evangelho? Falou, ó, já sei, isso aqui não é para mim não. Hoje eu vou resolver voltar para os caminhos de Deus. Eu olhei aquilo e falei, rapaz, não existe nem lugar, não existe lugar certo, não existe hora certa. O que existe é uma escolha do coração. Não importa onde você esteja, não importa onde a pessoa esteja, quando ela dá um passo em direção ao Senhor, o mar se abre. E mesmo quando o mar não se abre, ele te faz andar por sobre as águas. O desejo de Deus é te abençoar. Você é bendito de Deus. Deus sabe que é te abençoar para que assim o nome dele possa ser glorificado. Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém? Mas eu não quero só apenas falar a respeito de Levi. Eu quero falar a respeito agora de uma mulher. Uma mulher da qual também teve o seu início debaixo de maldição, mas que o Senhor converteu isso em bênção. Por causa de uma atitude que ela teve para com Deus. Por causa de uma atitude que ela teve para com Deus. Mas olha só, antes disso, eu queria só abrir um texto com você. Está lá em Isaías, capítulo 53, verso 5, antes de falar dessa mulher. Isaías, capítulo 53, verso 5. Está escrito, mas ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, os nossos pecados. O castigo que hoje não traz a paz estava sobre ele, ou seja, ele foi castigado, ele foi ferido, ele foi maldito para que hoje eu e vocês tivemos a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Teve um tempo, há 2000 anos atrás, que certo homem galileu morreu numa cruz. Se fez maldito, lá em Gálatas capítulo 3, verso 13 diz isso, que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, para que essa maldição fosse retirada do homem, caída sobre ele, e agora a bênção que era aquele homem, Jesus, viesse sobre os homens dessa terra. Mas isso é para quem? Isso é para quem crê no sacrifício, isso é para quem aceita Cristo, amém, meus irmãos? E agora, quero falar da mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher é Ruth. Também era alguém que veio de uma posição de maldição. Ruth era moabita. Os moabitas tinham sido amaldiçoados e não podia participar da congregação do Senhor. Então houve um momento em que Ruth vivia debaixo de maldição e estava fora da casa de Deus. Olha só, Deuteronômio, capítulo 23, verso 3. Deuteronômio, capítulo 23, verso 3. Olha só,
Verso 2: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Verso 3: nenhum moabita, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Sabe o que Ruth era? Ruth era uma mulher moabita. Moabita. Então, os moabitas era um povo que tinha deuses, que se prostrava diante de deuses, do qual não era o Senhor. Por causa disso, os moabitas eram tidos como amaldiçoados. E de onde Ruth era? Ruth também era dos moabitas. E aí o que é que acontece? Por causa disso, Ruth era uma mulher amaldiçoada. Ruth não poderia fazer parte da linhagem, da Assembleia do Senhor. Sabe, irmãos, a gente fala do Egito, né? Que o Egito é um mundo, que Faraó é o diabo. Mas você quer saber? A partir do momento da 3ª geração dos egípcios, ele poderia fazer parte da Assembleia do Senhor, circuncidando. Ele poderia fazer parte. Mas os moabitas eram tidos tal, pior que o povo do Egito, porque nem a 10ª geração deles poderia fazer parte. E olha que coisa, Ruth, vamos ver a história de Ruth. A palavra de Deus diz que Elimeleque era casado com Noemi, e eles tinham 2 filhos, Quilion e Malom. Esse Malom era casado com uma mulher chamada Ruth, essa mesma da qual estamos falando. Quilion era casado com uma mulher chamada Orfa. E passado o tempo, morreu Elimeleque. Mais um tempo se passa e Quilion e Malom também morrem. Ou seja, ficou Noemi, Ruth e Orfa. Ficou só as 3 mulheres. E aí, Noemi vira para as mulheres e diz, né, fala para as 2 mulheres: olha, eu não tenho mais como dar filhos para vocês. Eu não como mais gerar, eu já sou mulher ditosa. Não tem como, e mesmo se eu viesse dar à luz, vocês iriam esperar ele ficar grande para vocês poderem casar com eles? Não iria. Então eu aconselho vocês voltar para os seus deuses. Eu aconselho vocês voltar para o seu povo. Aí a Bíblia diz que Orfa seguiu o conselho de Noemi. Orfa, ela partiu para o caminho do seu povo. Mas Ruth, ela teve uma postura. Olha a postura de Ruth, olha o que Ruth fez. Ruth, capítulo 1, verso 16. Ruth, capítulo 1, verso 16. A palavra de Deus diz: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irá eu, e onde quer que pousares, ali pousareis eu. O teu povo é o meu povo. Olha o que Ruth diz: o teu Deus é o meu Deus. O meu Deus é o meu Deus. Sabe, irmãos, Ruth era moabita. Os moabitas tinham seus deuses. A partir do momento quando Ruth resolve dizer isso, a partir do momento quando Ruth resolve dizer: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, Ruth ali está quebrando vários paradigmas, e ela está ali cruzando uma linha da qual ela não poderia nem voltar a fazer parte mais dos moabitas. Ela estava cruzando uma linha da qual seria de uma vez por todas. Ela preferiu deixar os seus deuses a seguir a sua nora Noemi. A sua nora Noemi. E você sabe, existe certo tipo de escolhas que afeta gerações. Existe certo tipo de escolhas que afeta gerações negativamente, igual foi a geração de Levi. Por causa de uma atitude errada de Levi e Simeão, afetou as suas gerações. Mas também certo tipo de escolhas que vai afetar as nossas descendências. Por isso que, a maneira que a gente faz, a maneira que a gente vive, a gente procura viver para o Senhor, a gente procura entregar o nosso coração por inteiro para o Senhor. Não tenha dúvida, a sua geração vai ser afetada. Eu fico vendo os filhos dos pastores, os filhos dos irmãos que ficam aqui, aí está sempre aqui no prédio, acaba o culto, fica correndo para um lado e para o outro. Eles já estão o quê? Eles já estão
certos na mente, tem um dia por semana que eu vou lá para o prédio e vou ficar lá, meu papai e minha mamãe vai assistir o culto e eu vou ver meus coleguinhas da igreja, e aquilo vai passando de semana após semana, mês após mês, ano após ano. Isso está afetando o quê? Isso está afetando as gerações dos nossos filhos. Agora eu te pergunto, o que é que os nossos filhos vão ensinar para os nossos netos? A mesma coisa. E se os nossos netos aprenderem isso, viver uma vida para o Senhor, o que é que vai acontecer? A próxima geração, os nossos bisnetos, vai ser da mesma maneira. Então, ou seja, se a nossa escolha for o Senhor, toda a nossa descendência vai ser afetada. Mas aqueles que escolhem viver uma vida distante do Senhor, ou seja, uma vida nesse mundo, não tenha dúvida, vai ser afetada também, mas de uma maneira negativamente. Por isso que a palavra de Deus nos diz que se eu e você cremos no Senhor, toda a nossa casa vai ser salva, porque eles vão ver o nosso testemunho, eles vão ver a nossa escolha, eles vão ver o nosso estilo de vida, e a nossa geração vai ser afetada. Quantos aqui querem ter a geração afetada pelo Senhor? Amém? Então, escolha o Senhor, faça igual Ruth, como diz aqui no final do verso 16, o teu Deus é o meu Deus. Agora, se a gente for lá para Ruth, capítulo 2, verso 12, olha o que diz: o Senhor retribua o teu feito. Noemi estava falando para Ruth: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa. Do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Sabe o que Ruth queria? Ruth não queria, uma vez que Noemi falou para Orfa e Ruth: olha, vocês devem voltar para o povo de vocês, eu não tenho mais como dar filho para vocês, eu não tenho como abençoar vocês. Orfa seguiu o conselho de Noemi, mas uma vez que Ruth escolheu ficar, ela, em outras palavras, ela estava procurando refúgio, ela estava procurando uma nova história, ela estava procurando uma nova história. E é interessante que, assim como os filhos de Levi, Ruth deu apenas um passo em direção ao Senhor, mas por causa disso, ela entrou para a linhagem do Messias, ela veio buscar refúgio, mas o Senhor lhe deu uma recompensa por isso. É muita graça ser recompensado por precisar do Senhor e buscá-lo. Sabe, irmãos, o Senhor é o nosso auxílio, amém? O Senhor é o nosso auxílio, né? O Senhor é o nosso bom pastor, e nós somos a ovelha dele, e ele sabe exatamente do que eu e você precisamos. Uma vez que eu e você temos um coração disposto a buscar o Senhor, ele vê as nossas necessidades. Lá no Sermão do Monte, né, eu estou dando aula para os irmãos de Mateus aqui no seminário, às terças e às quinta-feira, e a gente está no período do Sermão do Monte. Mas você sabe, tem um período no Sermão do Monte que o Senhor fala para os discípulos: vocês não devem andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que de comer, nem pelo de vestir. Antes a preocupação de vocês deve ser o reino. Antes a preocupação de vocês deve ser o reino. E Cristo é o reino. Então, ou seja, a preocupação deve ser Cristo. Se vocês me buscar, as necessidades de vocês podem ficar em paz, vai ser atendida todas elas. Mas isso acontece para quem? Para aqueles que buscam refúgio no Senhor. Eu e você não somos filhos bastardos, eu e você temos um pai, e não é qualquer pai, o nosso pai é generoso. Uma vez que eu e você temos a mesma postura de Levi, de dar um passo em direção ao Senhor, uma vez que eu e você temos a mesma postura de Ruth, sabe, de ir para o Senhor, de procurar no Senhor o nosso refúgio, pode ter certeza, pode cair 10.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor é o que prevalece nas nossas dificuldades, amém? Ruth fez algo excepcional, porque ela creu. Todo aquele que nasceu de novo teve de dar um passo pela fé. Quando você faz algo excepcional, Deus se move para fazer o extraordinário. Orfa, por sua vez, ela apenas fez o que era esperado. Noemi não tem como mais me dar filho, Noemi não tem mais como fazer nada por mim, eu vou voltar para o meu familiar. Ruth não, Ruth preferiu caminhar por fé, Ruth preferiu ver em Noemi alguém, sabe, que poderia buscar refúgio, alguém que poderia mudar o norte da sua vida, mudar o rumo da sua vida, e por causa disso, tenha certeza, Ruth fez o excepcional, pois resolveu seguir a sua sogra, e não apenas isso, mas renunciou ao seu povo e seus deuses. Ela disse a Noemi: o seu Deus é o meu Deus. Irmãos, pensa bem nisso. Ela era uma moabita, um povo amaldiçoado,
Era um povo que adotava ídolos e vivia sem esperança. Você sabe de uma das coisas também que o Moabita fazia? O Moabita sacrificava crianças aos deuses. Sacrificava gente a esses deuses. Ou seja, era um povo amaldiçoado. Era um povo que fazia coisas terríveis. Ruth, ela queria mudar de vida. Ruth, ela queria ter, sabe, outra direção, outro rumo para a sua vida. Ela veio a se casar, essa Ruth, porque olha, como eu te falei, as nossas escolhas definem as nossas próximas gerações. As nossas próximas gerações. Você sabe o que Ruth veio a ser? Ruth veio a se casar com um homem chamado Boaz. A Bíblia não fala a idade de Boaz, se ele tinha 40, 50 anos, não se fala. Mas esse Boaz, ele se tornou um resgatador de Ruth. Ele se tornou alguém que tomou Ruth para ser sua esposa. Você sabe, irmãos, eu e você temos o nosso Boaz também. Sabe quem é o nosso Boaz? É Cristo Jesus. Eu e você, quando éramos desse mundo, a gente era um povo amaldiçoado. A gente era um povo que não tinha a bênção de Deus. A gente vivia distante. Mas uma vez que Cristo, nosso Boaz, apontou para mim, apontou para você e disse que queríamos, e disse que queria casar comigo, casar com você, eu e você saímos de uma posição de maldição para uma posição de bênção. Eu e você agora não somos qualquer tipo de pessoa. Eu e você fazemos agora parte de uma estirpe, de uma linhagem real. Porque o Rei dos Reis, quando veio à terra, Ele me escolheu e te escolheu. Então hoje eu e você, meu irmão, quando nós andamos por meio dessa terra aqui, não precisamos mais andar como se fôssemos daqui. Não precisamos procurar as heranças dessa vida. Não precisamos buscar, sabe, as coisas dessa terra. Porque muito maior é a herança celestial. Muito maior é aquilo que Deus tem a nosso respeito, que é pensamentos de paz. O nosso Boaz tem pensamentos de paz ao nosso respeito, para dar aquilo que o nosso coração anseia, para fazer aquilo que o nosso coração anela. Olha que maravilha isso. Sabe, irmãos, essa Ruth aqui, uma vez que ela casou com Boaz, ela teve um filho, chamado Obed. Obed teve um filho, que se chamou Jessé. Jessé teve um filho que se chamou Davi. Davi, o rei segundo o coração de Deus. Um rei que amava a presença. Um rei, sabe, que valorizava a presença, que amava a casa de Deus, da qual o final da sua vida foi a preocupação de morrer, sim, mas antes de morrer, deixar tudo preparado para que a casa de Deus fosse construída. Sabe, irmãos, essa mulher era uma mulher amaldiçoada, mas porque ela disse para Noemi: olha, esse teu Deus aí, ele é o meu Deus também, esse teu povo aí é o meu povo também. Sabe quem era o povo de Noemi? Era o povo santo. Sabe quem era o Deus de Noemi? Era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe o que Ruth estava dizendo? Esse rei aí é o meu rei também. E por causa disso, as gerações de Ruth foi afetada. Por causa disso, Ruth veio a ser mãe de Obed, veio a ser vó de Jessé e veio a ser bisavó de Davi. Todas as vezes, quando você pega Mateus capítulo 1, você vai começar lendo a respeito da genealogia de Jesus. Sabe quem está na genealogia de Jesus? Davi. Sabe quem está na genealogia de Jesus? Jessé. Que você vai bater em Ruth. Ou seja, essa mulher teve o destino transformado de tal maneira que ela veio fazer parte da genealogia de Jesus. Todas as vezes quando forem falar da genealogia de Jesus, vai ter que falar de Ruth. Todas as vezes e agora, quando forem falar da genealogia de Jesus, vai ter que chegar a mim e a você. Porque o nosso destino foi mudado. Saímos de uma posição de maldição e viemos para uma posição de bênção. Hoje nós somos benditos, meu irmão. Não sei como é que tem sido esse início de ano para você. Não sei como é que tem sido essa semana para você. Não sei o que você tem esperado essa semana agora que está por vir. Mas uma coisa eu quero te encorajar. A você todo dia quando amanhecer dizer: eu sou abençoado. Eu sou abençoado porque Ele me abençoa. Porque agora eu não sou mais daqueles que são amaldiçoados, mas eu sou abençoado. Mas isso sabe para quem? Para quem um dia falou: esse é o meu Deus. Para quem um dia deu um passo em direção ao Senhor. E hoje de manhã,
Sabe, se tem alguém aqui no nosso meio que nunca deu um passo em direção ao Senhor, que nunca abriu a boca, sabe, para dizer, esse é o meu Deus, quem nunca, ao menos, sabe, fez um aceno para o Senhor, de alguma maneira. Uma das coisas que eu estou encorajando aqui, pastor Roberto, aos seminaristas, sabe, uma vez a gente estava no presbitério, e o pastor falando para nós, os pastores, né? Irmão, tem certas coisas que vocês têm que aceitar, que vai doer menos, deixa o povo saber que vocês são pastores mesmo, deixa o povo saber, se tem que fazer isso, vai lá, irmão, faz. Aquilo, sabe, encoraja, morrer logo. Fala, não, deixa o povo saber. O que esse mundo pensa dos pastores? Ah, eu sou pastor, então deixa pensar. Eu estou nem aí porque esse mundo pensa, eu estou aí para que o Senhor pensa. Aí eu estou encorajando os seminaristas, pastor Roberto, ao mundo saber quem eles são. Ao mundo saber, sabe, quem eles são, que eles são sim vocacionados, que eles são sim chamados, que o Senhor sim escolheu eles para marcar essa nossa geração, que eles não nasceram nesse tempo à toa, mas sim nasceu por uma escolha divina. Então, sabe o que eu estou querendo te dizer aqui nessa manhã? Deixe o mundo saber quem você é bendito, use as suas redes sociais para dizer, eu sou abençoado sim, eu tenho um Deus, Ele é meu Deus, sabe, uma vez eu dei um passo ao Senhor, nesses dias mesmo, sabe, se tem algo no dia quando você nasceu de novo que te marcou, publique isso, poste isso, para que assim, todos possam saber que você é do Senhor, que você é do Senhor. Eu fico imaginando, se algum moabita que conhecia a Ruth, visse ela, daquela maneira, abençoada, casado com Boaz, da qual, sabe, agora o Deus dela é de outra nação, eles iam olhar e falar, que é isso, que doideira, isso era do nosso meio, mas muito mais melhor os pensamentos de Ruth. Eu acho que ela devia olhar e ter compaixão daqueles moabitas. Nossa, olha a maneira que Deus transformou a minha vida, olha a maneira que Deus me transformou, olha a maneira que Deus, sabe, me aceitou. E Deus poderia aceitar todos eles, mas o que é que esses moabitas precisavam dizer? A mesma coisa que Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus. Então por que é que muitas pessoas aí fora padecem? Por que é que muitas pessoas no mundo, sabe, acabam sofrendo as dores dessa geração? Porque elas não dão um passo em direção ao Senhor, porque elas não abrem a boca para dizer, esse é o meu Deus. Sabe, irmãos, acabou que eu não concluí falando sobre Levi, mas sabe o que Levi veio a ser? A tribo de Levi se tornou uma grande nação. No tempo, os estudiosos dizem que no tempo quando Jesus veio à terra, o povo mais rico que tinha naquele tempo eram os levitas. Você sabe, quando eles entraram em Canaã, cada tribo recebeu uma porção de terra. Você sabe qual foi a única tribo que não recebeu a porção da terra? Os levitas. Mas por quê? Porque o Senhor virou para eles e falou, olha, a porção de vocês sou eu. Vocês não precisam de nada disso aqui, porque eu sou a herança de vocês. Eu sou a porção de vocês. Olha que coisa. Jacó, antes de morrer, tinham amaldiçoado os levitas por causa de uma escolha cruel que eles tinham, por causa de um coração duro que eles tinham. Mas agora, anos depois, quando se passaram décadas, Deus vira para aquele povo por causa de uma atitude que eles tiveram. Quando Moisés falou, venham até mim quem é do Senhor, quem foi que deu o passo? Os levitas. E por causa disso, eles se tornaram a porção do Senhor. Sabe, irmãos, os levitas vieram a ser também os sacerdotes. Quem é os sacerdotes? É todos aqueles que é do Senhor. Se você abrir o texto, lá em 1 Pedro, capítulo 12, verso 7, abra aí igual, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. Olha o que o texto diz. Ou melhor, verso 9. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe, irmãos, na antiga aliança, sabe quem era esse povo aqui? Eram os levitas. Agora que estamos na nova aliança, isso se estendeu a toda a comunhão dos santos. Então eu e você hoje somos os sacerdotes do Senhor. Amém? Quero convidar a equipe de louvor para subir aqui. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém? Quantos aqui que estão dispostos a dar um passo em direção ao Senhor? Diga amém. Quantos aqui estão dispostos a proclamar, esse é o meu Deus? Diga amém. Quero te convidar para você ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Quantos creem que Deus é bom? Amém? Sabe, não sei quantos líderes de célula tem aqui essa semana, hoje, mas isso aqui é uma palavra para quando você for compartilhar a palavra lá na sua célula, você frisar isso aqui.
Deixa eu dizer, olha, perguntar de um por um, você já deu um passo em direção ao Senhor? Você já proclamou que o Senhor é o seu Deus? Caso não, eu quero te dar uma boa notícia. Nesse dia, vai ser um dia de salvação na sua célula. Nessa próxima reunião de célula agora essa semana, vai ser um dia de quando você perguntar e a pessoa dizer, não, eu ainda não confessei a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Mas se você confessar, hoje vai haver salvação aqui. Aí você leva a pessoa a confessar a Jesus. Amém? Tem uma canção da qual eu pedi para os irmãos cantar. Amém, Amauri? Uma canção que retrata isso, de que o nosso orgulho acaba nos tirando do jardim, mas o amor dele, sabe, nos coloca de volta do jardim. Mas o jardim é para aqueles que escolhem estar no jardim. O jardim é para aqueles que decidem dar um passo em direção ao jardim. E que hoje eu e você estejamos dispostos a isso. Amém? Feche seus olhos onde você está. Me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso nessa manhã. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Você é do Senhor, meu irmão. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Vá sendo abençoado enquanto você declara isso. Enquanto você declara o nome dele, como você estivesse dizendo que ele é seu Deus. É como se você estivesse dando um passo em direção a ele. Sim, Jesus. Yeshua.
O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. Boaz, você sabe, deixa eu te falar o significado desses nomes. Boaz significa nele a força. Obed significa servo. Jessé, o pai de Davi, significa riqueza. E Davi significa seu amado. Se a gente pegar o significado desses 4 nomes, sabe como é que vai ficar? Nele a força para servir, riqueza ao seu amado. Deus tem nos chamado dessa genealogia aqui. Nós fazemos parte da genealogia de Jesus. Amém? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu resolvo, assim como os levitas, dar um passo em direção ao Senhor. Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu resolvo proclamar que o Senhor é o meu Deus. Eu te peço que no livro da vida o meu nome venha estar sendo escrito, para que naquele dia, no grande dia, quando esse livro for aberto, o meu nome possa estar escrito neste livro, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, que nunca tinha feito antes? Não? Glória a Deus. Quero abençoar a sua vida, orar por você. Estenda a sua mão para frente como aquele que recebe um presente. Te abençoar o seu dia, a sua semana, a sua família. Amém, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Sabe, por esse privilégio de sermos o teu povo, de ser escolhido pelo Senhor, entre tantos homens e mulheres da terra. O Senhor apontou o dedo para nós e nos fez de nós os teus filhos, a tua porção, a tua herança. Então eu te peço, Jesus, que o mundo inteiro saiba que nós somos benditos do Senhor, que o mundo inteiro possa ver em nós as tuas bênçãos, as tuas virtudes, porque nós somos a tua herança, a tua porção, em nome de Jesus. Aleluia. É só um aviso sobre essa oração que o pastor Rafael fez agora há pouco. Essa é uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Então hoje aqui no culto, pela manhã, nós não temos nenhum visitante, que não tenha entregado a vida para o Senhor, ou que não esteja talvez afastado. Mas você que está em casa, de repente essa palavra é para você, você que está nos ouvindo. Então se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, entre em contato conosco. Amém? Com certeza aí no vídeo deve ter as informações, Você pode pesquisar aí o nosso perfil nas redes sociais ou sobre a Videira Recife, que você vai conseguir falar conosco. Amém? Por isso seja bem-vindo à família do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confessar com a boca e crer com o coração será salvo. Então, se você fez essa oração, deu esse primeiro passo em direção ao Senhor, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida será mudada e ainda nesta semana você vai perceber isso em nome de Jesus. Amém? Eu quero avisar para os irmãos também que a cada culto, seja de manhã ou seja à noite, até para estimular os irmãos a trazerem visitantes, nós sempre vamos estar fazendo um apelo como esse, da entrega da nossa vida ao Senhor Jesus. Amém? Por isso deixa eu orar por você, encerrando a nossa reunião de fato, abençoando a sua semana. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa multiplicar, ó Deus, o teu favor sobre a vida dos teus filhos. Ó Pai, esses irmãos que estão presentes aqui, todos eles já deram um passo em direção ao Senhor, anos atrás, tempos atrás, quando eles entregaram a vida a Ti. Ó Pai, mas eles continuam andando esses passos em direção ao Senhor, para estarem cada vez mais íntimos, para terem cada vez mais revelação da Tua palavra, para terem cada vez mais conhecimento vivo e verdadeiro da Tua graça, do Teu Evangelho. Por isso, ó Pai, que eles possam ver, ó Deus, essa graça que já foi liberada, sendo multiplicada na vida deles, ó Pai, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Vá debaixo da graça e da paz, amém. Fala para alguém perto de você, fala: meu irmão, continue dando passos em direção ao Senhor, amém, aleluia.